Que história você escolhe contar? Sobre si mesmo, sobre a sua vida? Não sei se vocês sabem, mas nós contamos histórias todos os dias sobre o nosso dia, sobre como a nossa vida tem sido, sobre o que tem acontecido. E essas histórias acabam colaborando para manter as coisas exatamente como elas estão. Então, se a gente quiser viver algo diferente, a gente precisa começar a contar histórias diferentes. Os Abraham Hicks ensinam isso, Dr. Joe Dispenza fala isso também. Não adianta a gente ter os mesmos pensamentos e realizar as mesmas ações todos os dias e querer ter um resultado diferente. E quando a gente fala sobre nós mesmos, quando a gente pensa a respeito do nosso dia, de como as coisas têm acontecido, nós escolhemos um olhar, nós focamos a atenção em tudo através de um viés. Se esse viés estiver sendo a partir de tudo que a gente não tem gostado, se o nosso foco principal for no que não está bom, no que a gente não está gostando do que está acontecendo, aí a história que nós estamos contando para nós mesmos, conforme a gente pensa sobre esse dia, conforme a gente tem conversas mentais, né, dentro da nossa cabeça, a gente fica comentando. Nós comentamos com nós mesmos aquilo que aconteceu, que alguém falou, como o dia está sendo. E se você, ao fazer isso, você está com o foco no que você não gostou, então você está contando uma história que não está te ajudando a melhorar as coisas para você. Eu vou ler para vocês agora um trechinho do livro Dinheiro Atrai Dinheiro, da Esther Hicks, para deixar bem claro para vocês sobre essa questão da importância da gente contar uma nova história, uma história diferente, que colabore para a gente manifestar aquilo que nós queremos manifestar. Então, independente se o que você quer é mais dinheiro, se você quer uma mudança no seu emprego, se você quer que os seus dias sejam mais produtivos, se você quer mudar algum hábito, algum comportamento, se você quer melhorar relacionamentos, não importa o que você deseja. O jeito que você está contando a história do que tem acontecido está influenciando o que vai acontecer. Então, vou ler aqui para vocês um trechinho. Você readquiriu o controle do seu próprio destino e está guiando a sua existência de forma definitiva e deliberada, dentro da lei da atração, em vez de deixar a vida rolar e aceitar as coisas como elas se apresentam. A fim de fazer isso, você precisa contar uma história diferente. Deve começar a contar a história da sua vida como você quer que ela seja, e deve interromper as narrativas de como ela foi ou de como ela é. Gente, eu vou daqui a pouquinho compartilhar alguns exemplos de como fazer isso, tá? Agora voltando aqui. Conte a história que você deseja vivenciar. Para viver de forma deliberada, você precisa pensar de forma deliberada. E para conseguir isso, você deve ter um ponto de referência, a fim de determinar a direção correta do seu pensamento. Neste instante, exatamente como aconteceu no momento do seu nascimento, os dois fatores necessários para isso já estão no lugar correto: a lei da atração, a lei mais poderosa e consistente do universo, existe em abundância e o seu sistema de orientação está dentro de você, enfileirado e pronto para lhe proporcionar feedback direcional. Você tem apenas uma coisa a fazer, simples, mas capaz de modificar a sua vida. Você deve começar a contar a sua história de um novo jeito. Deve contá-la do jeito que você quer que ela seja. À medida que você conta a história da sua vida, e você faz isso quase todo dia, com as suas palavras, pensamentos e ações, você deve se sentir bem ao fazê-lo. A cada momento e em todos os assuntos e situações, você pode se focar de forma positiva ou negativa, pois em cada partícula do universo, em cada momento do tempo e além dele, existem e estão pulsando tanto o que é desejado quanto a falta do que é desejado, e cabe a você escolher entre os dois. À medida que essas escolhas constantes se lhe revelam, você tem a opção de focar no que quer ou na falta dele, com relação a qualquer assunto ou situação, pois cada questão dessas é, na verdade, duas.
o que você deseja e a ausência do que você deseja. Dá para dizer pela forma como você se sente, em qual das duas escolhas você está focado. Você pode mudar essa escolha o tempo todo. Você precisa contar uma história diferente se quiser que a lei da atração lhe traga coisas diferentes. Que história estou contando agora? Uma forma muito eficiente de começar a contar essa nova história é ouvir as coisas que você está falando ao longo do dia. E então, sempre que você se pegar no meio de uma afirmação que é contrária ao que deseja, deve parar e dizer: sei muito bem que eu não quero isso. O que eu quero de verdade? E então, deliberada e enfaticamente, você deve declarar o seu desejo. Por exemplo, ao se perceber pensando: odeio este carro velho, feio e pouco confiável, você pode dizer: quero um carro novo, bonito e confiável. Quando a sua vibração muda, o seu ponto de atração também muda. Então, através da poderosa lei da atração, a sua evidência e o seu indicador de manifestação também se modificam. Você não pode falar de forma consistente das coisas que deseja ter na vida sem que o universo traga a essência dessas coisas para você. Gente, aqui eu vou fazer um parêntese só para explicar para vocês que o que os Abraham estão falando é que a gente tem a opção de escolher focar a atenção no que a gente quer ou no que a gente não quer. Quando a gente foca a atenção no que está acontecendo, o que a gente não quer, a gente atrai mais disso. Então, se eu escolher focar a atenção no que eu quero, se eu focar a atenção na essência disso, eu já estou contribuindo para atrair o que eu quero. É que nós sabemos que muita gente, ao pensar eu quero, está pensando com uma vibração de falta, né? De escassez, de quero, mas não tenho ativa. Mas não é disso que os Abraham estão falando. Eles estão falando de simplesmente você mudar o seu foco da ausência para a presença, do que você não quer para o que você quer, certo? Então, se a gente conseguisse ter um pensamento puro, sem nenhum pensamento contradizendo, sem nenhum pensamento que atrapalhe, só de você focar a atenção no que você quer, você já está clareando, você já está abrindo o caminho. Mas não precisa ser só por esse caminho de falar eu quero alguma coisa, né? Que a gente vai mudar o nosso foco de atenção e vai sintonizar com o que a gente quer. Vocês vão ver, pelos exemplos que eu vou compartilhar com vocês, que tem duas formas da gente contar uma nova história. Você pode, desde contar que aconteceu algo totalmente diferente do que aconteceu, então você cria uma história na sua cabeça, pode ser mental ou pode ser por escrito, em que você vai contando ali os detalhes do que aconteceu de uma forma realmente totalmente nova. Isso é o que Neville Goddard colocou o nome de técnica da revisão. Tem alguns vídeos aqui no canal explicando sobre a técnica da revisão. Posso já deixar de sugestão de vídeo no final desse vídeo para vocês assistirem esses vídeos da técnica da revisão. Mas nessa técnica, a ideia é essa, é você realmente reescrever a sua história do zero. Você cria na sua cabeça ali um dia, por exemplo, totalmente diferente do que ele realmente aconteceu, ou uma história de vida diferente do que ela aconteceu, colocando só elementos que você gostaria que tivessem acontecido. Porque ao focar nisso, ao imaginar que aconteceu diferente do que aconteceu, você já está sintonizando com essa outra versão. E ao sintonizar com essa outra versão, você colabora para isso se tornar a sua realidade do futuro, né? Então, esse é um caminho. Mas vocês vão ver pelos exemplos dos Abraham que não necessariamente você precisa reescrever totalmente. Só de você olhar para sua história mesmo, para o que realmente aconteceu, mas você escolher olhar com uma outra interpretação, com uma interpretação mais positiva, com um foco no que foi bom, com um olhar de esperança, um viés mais positivo, você já está contando uma nova história. Vocês vão perceber agora pelo exemplo que eu vou dar aqui pela leitura do livro. Um exemplo da minha velha história sobre o dinheiro. Existem tantas coisas que eu gostaria de ter, mas não posso comprar. Estou ganhando mais dinheiro hoje em dia do que antigamente, mas o dinheiro me parece tão curto quanto antes.
Parece que eu não consigo ir além desse ponto. Gente, eu não vou nem prolongar mais essa história, para não ficar colocando essas coisas na cabeça de vocês. Mas por esse exemplo já deu para perceber que só de ficar descrevendo as coisas como elas estão, mesmo que seja verdade, você já está contando uma história negativa, uma história que não vai atrair o que você deseja, a mudança que você deseja. Então, vou ler agora o exemplo de como poderia ser. Um exemplo da minha nova história sobre o dinheiro. E aí vocês vão perceber que só de focar a atenção em pensamentos melhores sobre esse assunto, em pensamentos que fazem você se sentir melhor sobre esse assunto, você já está contando uma nova história. É isso que os Abraham ensinam. Então, lá vai aqui um exemplo da minha nova história sobre o dinheiro. Gosto da ideia de que o dinheiro está tão disponível para o meu uso quanto o ar que eu respiro. Gosto da ideia de inspirar mais dinheiro e expirar mais dinheiro. É divertido imaginar um monte de dinheiro fluindo para dentro de mim. Consigo ver o quanto os meus sentimentos a respeito do dinheiro afetam o dinheiro que chega para mim. Fico feliz em saber que com a prática eu tenho o poder de controlar a minha atitude a respeito do dinheiro ou de qualquer outra coisa. Percebo que quanto mais eu conto a minha história de abundância, melhor eu me sinto. Gosto de saber que sou o criador da minha própria realidade e que o dinheiro que flui para a minha experiência de vida está diretamente relacionado aos meus pensamentos. Gosto de saber que eu posso ajustar a quantidade de dinheiro que eu recebo simplesmente ajustando os meus pensamentos. Agora que eu compreendo a fórmula para a criação, agora que eu entendo que obtenho sempre a essência do que eu penso, e o mais importante, agora que eu percebo que posso descobrir, por meio da maneira como estou me sentindo, se eu estou focado no dinheiro ou na falta dele, tenho confiança de que, com o tempo, vou alinhar meus pensamentos com a abundância e o dinheiro fluirá de forma poderosa na minha experiência. É ótimo perceber que o meu único trabalho é alinhar os meus pensamentos a respeito do dinheiro com meus próprios desejos e que sempre que eu me sentir bem, isso será a prova de que eu encontrei esse alinhamento. Gosto de saber que não haverá grandes danos se eu ocasionalmente sentir alguma emoção negativa relacionada com dinheiro, mas é minha intenção rapidamente direcionar meus sentimentos para um ponto que faça eu me sentir melhor, pois é lógico que pensamentos bons, ao serem emitidos, sempre trarão resultados positivos. Compreendo que o dinheiro não vai necessariamente se manifestar instantaneamente na minha vida com a mudança rápida do pensamento, mas tenho expectativa de ver uma melhora constante como resultado do meu esforço deliberado para emitir pensamentos que me façam sentir bem. As primeiras evidências do meu alinhamento com o dinheiro serão os sentimentos aprimorados, uma melhora na minha disposição e uma atitude mais otimista. E então as verdadeiras mudanças na minha situação financeira ocorrerão logo em seguida. Tenho certeza disso. Posso sentir a alavancagem poderosa da energia que está ocorrendo de forma mais deliberada nos meus pensamentos. Acredito em muitos níveis que eu sempre soube disso e me sinto bem ao voltar às minhas crenças mais viscerais a respeito do meu poder, do meu valor e do meu merecimento. Estou vivenciando uma vida muito abundante e é maravilhoso perceber que não importa o que a minha experiência de vida me leve a desejar, eu poderei alcançá-lo. Adoro saber que sou ilimitado. Sinto um tremendo alívio em reconhecer que não preciso esperar pelo dinheiro, nem preciso aguardar até as coisas se materializarem para começar a me sentir melhor. E agora compreendo perfeitamente que quando eu me sentir realmente melhor, as coisas, as experiências e o dinheiro que eu desejo poderão chegar. Terminado esse exemplo, o livro continua. Não existe maneira certa ou errada de contar a sua história melhorada. Ela pode falar das suas experiências passadas, presentes ou futuras. O único critério importante é que você esteja consciente da própria intenção em contar uma história mais agradável e aprimorada da sua vida. Contar muitas histórias curtas e diferentes ao longo do dia
servirá para modificar continuamente o seu ponto de atração. Lembre-se apenas que a história que você conta é a base da sua vida. Conte-a do jeito que você quer que ela seja. Gente, tem um vídeo aqui no canal em que o moço fala pro Abraham que ele ganhava bem, ele tinha bastante recurso financeiro, mas que ele vivia muito bem, então ele também gastava bastante. E não sobrava muito dinheiro. E os Abraham mostraram para ele como focar nessa história de um outro jeito. Então, os Abraham usaram esses mesmos elementos que ele contou, mas enfatizando todo um lado mais positivo, um olhar mais amoroso e positivo mesmo sobre essa história. E aí, os Abraham pegaram tanto embalo, falando um monte de coisa legal, que eu chamei isso de rampage, né? Que é quando vem aquela avalanche de palavras que eleva a nossa vibração, faz a gente se sentir melhor sobre um certo assunto. Eu vou deixar esse vídeo também no finalzinho desse vídeo para quem quiser assistir. É bem legal. E se vocês tiverem oportunidade de ver, esse vídeo ele mostra, ele dá de exemplo, então, que tem essa outra forma, né, de contar uma história melhorada. Vocês viram que nesse exemplo que eu li aqui para vocês, basicamente não teve nada da história propriamente dita, né? Que os Abraham escolheram focar mais em algum detalhe ou outro, ou contar como se tivesse acontecido de um outro jeito. Não teve nada disso, foi só uma série de pensamentos amenos, pensamentos mais agradáveis sobre controle sobre o dinheiro, sobre poder atrair dinheiro, sobre termos poder sobre isso, né? Então, coisas bem genéricas. Então, para vocês verem como tem várias formas diferentes da gente fazer isso, né? De contar uma história diferente. E tem uma pessoa na minha equipe, ela chama Marilene, é um doce de pessoa. E ela ficou muito boa nessa técnica de contar uma história diferente. Então, vira e mexe nos grupos que ela participa, né, de mentoria, do curso de psicologia positiva. Aliás, para quem não sabe, né, eu sou a Tânia, eu sou psiquiatra e psicoterapeuta, e eu explico aqui no canal sobre a lei da atração. E eu tenho alguns cursos e a Marilene, ela me ajuda, né, a coordenar alguns desses grupos das pessoas que estão participando da mentoria ou do curso de psicologia positiva que está ativo no momento. E de vez em quando alguém pede ajuda lá, né, com alguma questão, algum pensamento negativo que a pessoa está tendo e ela precisa de ajuda para ter um outro olhar sobre aquilo. E frequentemente a Mari tem uma ideia de usar essa técnica. Ela propõe para a pessoa: vamos contar uma nova história sobre isso que você acabou de falar? Então eu vou ler para vocês uma dessas respostas que ela elaborou, dando de exemplo sobre como contar uma nova história, para vocês perceberem como fazer isso, porque ela é realmente muito boa nisso. Então, alguém lá do grupo tinha relatado sobre as preocupações dela, né? E tinha falado algumas coisas que tinham acontecido nos últimos 3 meses. E a Mari viu essa oportunidade de contar uma nova história e ela respondeu assim: A nova história da minha vida. E aí colocou o nome da pessoa. E aí ela descreveu: Nesses 3 meses eu me vi ficando cada vez mais feliz, confiante. Minha renda está sendo suficiente para as minhas novas necessidades. É meio mágico isso. É a matemática do universo atuando em minha vida. De repente tenho mais alunas, mais trabalhos que amo e me rendem muito bem financeiramente. É mágico mesmo, me pego rindo sozinha. Meu namorado seguidamente me pergunta por que estou tão feliz e depois me elogia e diz o quanto é maravilhoso estar aqui comigo. E assim, nosso relacionamento cresce em amor e respeito um ao outro. Gente, cada dia descubro algo novo em São Paulo e eu amo isso. Meus olhos realmente estão voltados para a beleza. Que bom estar aqui com vocês e pegar esse embalo gostoso. Algumas vezes fico como que um pouco inebriada, porque minha vida deu uma guinada de mais de 180 graus. Quantos sonhos manifestei! Ainda estou descobrindo alguns caminhos, porque foram tantas mudanças, mas a mudança que mais estou curtindo é a minha nova perspectiva de ver o mundo, a minha alegria de morar dentro de mim mesma e de sentir que é aqui mesmo que eu quero morar, porque é alegre, divertido, leve.
Desafiante também. É desafiante sim, mas eu me amo muito e minha morada agora é de um amor tão imenso que não cabe em mim. Ai, gente, como eu me amo. Legal, né? Eu vou agora dar um outro exemplo dela para vocês verem como vocês podem fazer. Se vocês separarem, ela pega elementos da história que realmente estavam lá presentes, né, em como o dia aconteceu, por exemplo, mas ela foca de outra forma, ela procura olhar para o lado positivo, né, na interpretação do que foi bom, encontrar pensamentos melhores a respeito do que realmente aconteceu. Então, por exemplo, teve um dia que estava corrido, né? Ela tinha sido muito solicitada, ela tinha muita coisa diferente para fazer no mesmo dia. E ela comentou comigo que estava corrido. E assim que ela se deu conta que ela estava focando a atenção no que ela não queria, ela já lembrou de aplicar essa técnica que ela aplica com frequência de contar uma nova história. E aí ela me mandou uma mensagem assim: Vou contar outra história. Minha quarta-feira foi maravilhosa. O dia foi leve e produtivo. Fiz tudo com facilidade. Muitas pessoas me procuraram e eu adorei isso. É sinal que estão felizes com o meu trabalho. Fiz minha mala muito rapidamente. Deu tempo de ir à academia e troquei muitas ideias com a Tânia, o que foi ótimo, vai melhorar ainda mais o nosso trabalho. Esta quarta-feira foi maravilhosa, tudo deu muito certo. Então, na verdade, eu acabei falando três formas de você contar uma nova história que te ajude a sintonizar com o que você quer. Então, uma é você contar a história com todos os detalhes que você quiser sobre as coisas terem acontecido do jeito que você gostaria, sem você precisar nem tocar no assunto do que realmente aconteceu. Então, nesse último exemplo da Mari, por exemplo, seria ela contar que ela acordou e o dia estava lindo e que ela tomou um café da manhã maravilhoso na varanda, vendo uma vista incrível e ouvindo o som dos pássaros. E que ela foi malhar com o personal trainer e que ela depois teve tempo para dançar e que, entendeu? Não precisa nem tocar no assunto de teve gente procurando, não teve gente procurando, ou a mala que arrumou, não precisa mencionar certas coisas que aconteceram no dia. Uma outra forma de você contar uma história melhor é mencionando sim o que aconteceu no dia, mas focando da melhor forma possível, então focando que aquilo deu certo. E uma terceira forma foi esse exemplo do Abraham, né? Que é só você achar pensamentos melhores sobre aquele assunto. Não precisa nem ter a ver com o que aconteceu de fato. O que importa é você mudar o foco, né? Então, você fazer essa virada de 180 graus em relação a focar no que não tá dando certo e focar no que você quer. Esse que é o segredo. A forma que você vai fazer isso não importa. Seja contando o que aconteceu, o que você quer, seja só encontrando pensamentos melhores. O que importa é você dar um jeito de falar coisas que façam você se sentir melhor sobre aquele assunto. É só isso. Isso vai ter o resultado de fazer a sua vibração melhorar e você ficar compatível com isso que você deseja. Então, a partir dessa nova história que você conta, você começa a permitir que o que você realmente quer possa acontecer. E enquanto você estava batendo na tecla do que estava acontecendo de ruim, você não estava permitindo. Espero que vocês tenham gostado. Comentem, compartilhem, por favor, sobre como vocês têm usado tudo isso, se vocês já fazem isso na vida de vocês, como que vocês usam essa técnica, se é espontâneo para vocês, se vocês aprenderam sobre isso, o que vocês já manifestaram contando uma nova história. Compartilha pra gente, com a gente, porque eu adoro ouvir esses relatos de vocês. Um beijo, gente, até uma próxima!